Boa noite, amados. Privilégio estarmos juntos aqui, podendo buscar mais do Senhor, avançar para fora e para dentro, né? O Senhor, Ele faz uma obra completa na nossa vida, e essa obra completa, ela fala que é para dentro, porque Ele mexe nas nossas entranhas, mexe nas nossas emoções, mexe no nosso corpo, alma e espírito, mas também aquilo que muda dentro, muda fora, porque a gente reflete aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivemos, e imediatamente o nosso fruto é diferente. Então eu tenho convicção de que todas as vezes que nós nos encontramos com o Senhor, como hoje aqui, mais uma vez, nós vamos sair daqui completamente transformados, impactados pela presença dEle, que já está nesse lugar. Amém? Eu quero dizer a você que você é um baita de um corajoso, uma baita de uma corajosa, porque vocês permaneceram. Falar das igrejas da Ásia Menor, do livro de Apocalipse, não é para qualquer um, no sentido de receber aquilo tudo que o Senhor vem a ensinar de aprovação e de desaprovação. Eu tenho convicção de que essas 8 semanas, esses 8 cultos que nós vivemos aqui, foi um tempo de confronto, foi um tempo de colocar à prova a nossa fé. Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós entendemos com relação ao reino, com relação àquilo que o Senhor almeja da sua igreja. E eu quero então encerrar contigo este período, este tempo, convidando você a abrir o livro dos livros, em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, vá se pondo de pé conforme você for encontrando. Vamos honrar a palavra de Deus. Se você estiver aí com a palavra, se você não estiver com a palavra também não tem problema. Jesus, ele deixa o melhor por último, né? E o melhor é uma chacoalhada, na verdade, mas é por meio de muito amor que Ele nos alcança. E é debaixo desse amor que desde já eu oro com você para que nós possamos então receber da parte do Espírito nessa noite por meio da palavra. Apocalipse 3, 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Pai amado, nos achegamos a Ti humildemente, Senhor. Nos achegamos a Ti com toda a nossa humanidade, com toda a nossa dificuldade de compreensão. Nos achegamos a Ti com a nossa incapacidade de acertar. Nos achegamos a Ti, Senhor Deus, pobre, cego e nu. Nos achegamos a Ti, Senhor Deus, na esperança de que o Senhor, que começou a boa obra, que é fiel para cumpri-la, complete-a na medida e na intensidade que Tu tens. Senhor, que ao nos inclinarmos às Tuas Escrituras nessa noite, nós possamos sair daqui de forma transformada, Pai. Que nosso coração seja acalentado,
seja disciplinado, que a nossa vida seja colocada, Senhor Deus, no prumo que és Tu, que é a Tua palavra. Que o Senhor, que é o bom pastor, que tira o pecado do mundo, venha, Senhor Deus, nos purificar nessa noite. Venha tirar o pecado do meio de nós. Venha tirar as impurezas do meio de nós. Venha tirar as ervas daninhas do nosso coração, Senhor, nessa noite. Nos colocamos, Senhor, à Tua mercê nessa noite. Nos dispomos ao Teu Espírito para sermos transformados, Senhor Deus. Não da maneira que nós queremos, da maneira que nós pensamos, mas segundo a Tua palavra. Segundo o Teu desejo de edificar a Tua casa por meio de nós, Senhor Deus, e em nós. Seja feita, Senhor, a Sua vontade, assim na terra como no céu, nessa noite, no nosso coração também. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Jesus vem e, como mais uma vez, pela 7ª vez, na 7ª igreja, Ele se apresenta. Essa carta Ele envia ao anjo da igreja dele, em Laodiceia. E Ele se apresenta dizendo: estas coisas diz o Amém. Essas coisas diz o que assim seja. Essas coisas diz o está consumado. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Amados, Jesus está se apresentando como o Alfa e o Ômega. Ele está se apresentando como aquele que estava quando foi dito: façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Aquele que era no princípio da criação. Aquele que era antes do começo. Aquele que era a eternidade para trás. Aquele que não tinha tempo que o prendesse, um cronos que o amarrasse, mas que o próprio Criador do cronos, o próprio Criador do tempo, Ele se apresenta para essa igreja, dizendo o princípio da criação. Ele também diz a testemunha fiel e verdadeira, ou seja, aquele que esteve presente desde a criação e que sabe distinguir aquilo que é verdadeiro, que sabe de todas as coisas, que é fiel, que a sua palavra não mente, que nada foge dos seus olhos, porque a tua fidelidade permanece de geração em geração. Aquele que era antes do início, aquele que esteve durante e está no meio de nós. Ele é o Cristo que está no meio de nós. Mas Ele também é e será o Amém. Ele também é e será o Ômega. Ele também é e será o fim. Que forma mais abrangente de se apresentar. O início, o meio e o fim. Nada foge dos seus olhos, nada foge do seu coração, do seu entendimento, nada foge daquilo que os seus olhos contemplam. E nós que estamos inseridos no meio dessa história, ainda que vivamos para uma eternidade, não viemos de uma eternidade, mas Ele veio. Ele veio de uma eternidade. E Ele está para uma eternidade. E eu e você temos o privilégio de estarmos inseridos no meio dessa história, uma história de eternidade. Mas Ele está aqui se apresentando e sabemos que é uma palavra dura, é uma palavra de reprovação. Laodiceia, a igreja que estava em Laodiceia, era uma igreja que estava sendo reprovada. Perdão. Uma igreja que estava sendo reprovada. Uma igreja que estava sendo disciplinada, ou melhor dizendo, estava sendo alertada para que mudasse. Para que se voltasse a um arrependimento. Falamos domingo passado a respeito da porta. A porta que Jesus está. E falamos então a respeito de tudo isso, entendendo que Ele é o Todo-Poderoso, Ele é aquele que está no princípio.
Lá no capítulo 1 mesmo de Apocalipse, versículo 8, Jesus se apresenta antes de começar a enviar estas mensagens para os anjos das igrejas. Ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados, nós servimos a um Deus em que a sua infinidade é incontestável. Nós servimos a um Deus que está em todos os lugares e que conhece a essência do nosso coração. Nós servimos a um Deus que nada foge do seu conhecimento. E é por isso que nós devemos temer e tremer em sua presença. É por isso que nós devemos zelar por aquilo que é dele. É por isso que nós devemos compreender a quem servimos e por quem fomos resgatados. Quando temos a consciência de que estamos na presença do Senhor Todo-Poderoso, de que a nossa adoração está sendo para nada mais, nada menos do que o início e o fim de todas as coisas. Quando nós dizemos: Senhor, te amo, essas 3 palavras, se nós pudéssemos vislumbrar a espiritualidade como é, nós veríamos essas palavras arrebentando as paredes e os telhados deste lugar, alcançando a presença do Todo-Poderoso, onde faz da própria terra estrado dos seus pés. Poderíamos então ver a grandeza, a infinidade, e imediatamente seríamos consumidos pelo fogo e pela luz que sai do seu trono. É por isso que provavelmente não podemos vê-lo dessa forma, ainda. Mas nós entendamos nessa noite que o nosso Deus, ele é infinito. E que para Deus, todo aquele que é visitado por ele, para Deus, todo aquele que vive em buscar conhecê-lo, em buscar viver uma vida em retidão, uma vida que o agrada, nós precisamos entender, assim como esta igreja precisou entender, que não existe para Deus uma boa desculpa de não fazer aquilo que Ele pede para que seja feito, mas o único caminho de nos achegarmos a Deus é por meio do arrependimento. Só há uma porta, meus irmãos e minhas irmãs, para nos achegarmos na presença do Deus verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso, e essa porta se chama arrependimento. E é por meio desta porta que Jesus então conduz a igreja em Laodiceia. É por meio dessa porta em que no versículo 15 ele diz: conheço as tuas obras. E nesse momento, não é como nas outras igrejas, que há algo de bom para se apresentar. Nesse momento, para esta igreja, para este grupo de pessoas, a única obra que é a que Cristo conhece é a mornidão deles. Ele diz que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E quando ele está falando aqui de frio, ele não está falando daquele que está desconectado da igreja. Ele está usando um termo que para aqueles que habitavam em Laodiceia era muito comum. Laodiceia era uma cidade que não possuía água por si só. Eles não tinham poço, eles não tinham acesso à água, a não ser pelo meio de arquedutos que tinham em 2 cidades vizinhas. Um arqueduto vinha de Herápolis, a 10 quilômetros do norte. E estas águas que vinham de Herápolis eram águas termais, eram águas quentes. Eram águas que vinham em alta temperatura. Só que ao longo do arqueduto, ao longo desta tubulação da época, estas águas elas não permaneciam quentes como elas haviam saído, elas iam se esfriando e elas chegavam em Laodiceia mornas. Da mesma forma, ao leste, a 16 quilômetros, uma outra cidade chamada Colossos, tinha
uma fonte de águas frescas, águas geladas, águas potáveis. E desta cidade também saía um arqueduto que ia para Laodiceia. E enquanto esta água gelada, esta água fresca, esta água potável vinha de Colossos, passando por este arqueduto, quando chegava em Laodiceia, pelo calor do deserto, ela estava o quê? Morna. Então, para desfrutar da água, todos aqueles de Laodiceia sabiam que eles precisavam trabalhar a água, trabalhar a temperatura da água, porque a água que vinha tanto de uma cidade quanto de outra, chegava-se naquela cidade morna. E Jesus está dizendo, quem dera vocês fossem frios na utilidade de uma água potável, ou quem dera vocês fossem quentes na utilidade de águas termais, águas medicinais, mas vocês estão mornos. Vocês estão mornos. Vocês não estão servindo para nada. Jesus diz à igreja em Laodiceia. Jesus diz, vocês são inúteis. Palavra dura. Que palavra dura. Por que é que Jesus chega a chamar a uma igreja toda de uma cidade de inúteis? Ele revela para nós. Versículo 16 continua dizendo, assim porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto. Amados, esta passagem é uma das passagens mais duras da palavra de Deus. Ele diz, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O coração de vocês me dá náusea, Jesus diz. Jesus se apresenta para o anjo de uma igreja, de uma cidade toda, coloca esses corações à prova e diz, vocês me dão náusea. O que é que dá náusea a Jesus? Essa deve ser a nossa pergunta nessa noite. O que é que desaprova tanto o coração de Jesus para que no momento em que ele se dirige a uma cidade toda, ele despeja palavras tão duras, palavras sim de quem ama, porque ele ama, e ele faz em amor, amém? Porque quem ama corrige, quem ama repreende, quem ama ensina o caminho. E este é o nosso Cristo, ele está aqui fazendo isso. Ele não está mandando esta igreja para o lago de fogo e enxofre. Ele está dizendo, ei, preste atenção, arrependam-se. Até aqui vocês têm me dado náusea, é o que ele está dizendo para a igreja em Laodiceia. Ele diz, versículo 17, pois dizes, estou rico e abastado. Vocês estão dizendo aí em Laodiceia, Jesus comenta, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Amados, Laodiceia era uma cidade rica. Laodiceia era uma cidade que por si só, por natureza, ela não tinha nada para oferecer às suas cidades vizinhas. Mas eles desenvolveram a capacidade de prosperar. Eles desenvolveram a capacidade de angariar riquezas. Eles desenvolveram a forma de aproveitar dos passantes, daqueles que passavam de uma cidade para outra, daqueles que caminhavam, que iam em direção de A a B e tinham que passar por ali. Eles aprenderam o comércio. Era uma cidade que possuía bancos. Imagina. Bancos, estamos falando aqui nos anos 70 do primeiro século. Uma cidade que possuía bancos. Eles tinham uma indústria têxtil. Eles tinham uma indústria de medicamentos. Eles não só tinham indústria de medicamentos, mas eles tinham uma escola de medicina. E muito dinheiro. Ao ponto que está relatado entre os historiadores que nos anos 60, aquela cidade sofreu um terremoto. E no momento de reconstrução, como naquela região toda tinham muitos terremotos, e no momento de reconstrução, eles foram a única cidade que disseram a Roma, nós não precisamos da tua ajuda. E eles, com o próprio recurso, reconstruíram
a cidade. Veja que havia até um certo senso de comunidade na cidade. Pessoas que se ajudavam, pessoas que se enriqueciam umas às outras. Poxa vida, eu fico pensando aqui, com certeza essa cidade não precisaria em suas igrejas tentar vender hambúrguer para construir uma igreja em Bissorã. Eles teriam recursos para chegar lá e montar um banco São Bentense lá, um banco refúgio, né? E construir tudo, sem juros. Uma cidade próspera, uma cidade que se houvesse se inclinado em agradar ao Senhor, em cumprir ao Senhor, em fazer com que o Senhor fosse o dono do seu coração, e aí onde nós vamos chegar lá na frente. Todo esse recurso, amada igreja, teria servido em prol do reino de Deus, teria servido para o usufruto do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas eles diziam: eu estou rico, estou abastado, eu não preciso de coisa alguma. E Jesus diz: vocês não fazem ideia de quão infeliz vocês são, miseráveis, pobres, cegos e nus. Um dos netos de Israel, de Jacó, Efraim, trouxe em um determinado momento o domínio sobre o reino do norte. E neste período, um profeta chamado Oséias profetiza a este povo. Esse texto está lá em Oséias, capítulo 12, versículo 7, onde diz assim: Efraim, mercador, tens nas mãos balança enganosa e ama a opressão, mas diz: contudo, me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos estes meus esforços, não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Deus está dizendo, mais uma vez, em mais um lugar nas Escrituras, em um povo que se dizia que havia adquirido grandes bens, que havia enriquecido, e que em todos os seus esforços não se achava iniquidade alguma, Deus diz: ainda te farei habitar em tendas. Sabe o que isso quer dizer para nós, amados? Assim como na igreja em Laodiceia, que riqueza, preste atenção no que eu vou te dizer, que nos dias de hoje é necessário dizer isso em alto e bom som. Riqueza não é sinal de aprovação divina. Riqueza não é sinal de aprovação divina. Veja lá, o irmão está enriquecendo, está prosperando, Deus é com ele. Não necessariamente. Veja lá, o irmão está pobre, endividado, Deus não é com ele. Não necessariamente. Não é um medidor, riqueza não é um medidor. Muito bem da verdade, o que Jesus está nos ensinando por meio desta carta à igreja em Laodiceia é que a riqueza, ela gera o risco de uma miséria espiritual. A riqueza, ela gera o risco de uma miséria espiritual. A pastora Juliana falou aqui a respeito de Guiné-Bissau, da dificuldade que eles passam por lá. Mas isso para nós, na espiritualidade, pode não dizer muita coisa. Porque nós podemos encontrar uma igreja em Bissau ou Bissorã muito mais aprovada por Deus do que a em São Bento do Sul. Aliás, por via de regra, essa é a tendência. Essa é a tendência. Nos países mais subdesenvolvidos e mais pobres da face da terra, pessoas andam quilômetros para ir para um culto. Pessoas cultuam e louvam e dançam e pulam por horas ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Basta a nação se desenvolver um pouquinho, que o culto ao Senhor vai ficando confortável e o conforto vai gerando frieza e a frieza vai gerando uma desconexão com o Senhor.
Não é verdade, amados? Quantos de nós não nos achegamos na igreja numa estação de sofrimento? Quantos de nós nos achegamos na igreja num momento onde precisávamos de uma cura, precisávamos de um trabalho, precisávamos de um acalento, precisávamos de amor, precisávamos de companhia. E tudo isso é muito nobre, tudo isso é muito verdadeiro. E Jesus se apresenta dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus é esta porta. Jesus vem para o pobre, Jesus vem para o enfermo, Jesus vem para o cego, Jesus vem para o opresso, Jesus vem para o endemoniado, Jesus vem para o abandonado. Isso tudo é verdade. Agora, assim como aqueles 10 leprosos que receberam a cura e volta somente um, assim é a igreja de Cristo quando enriquece e prospera. Quantos ficam para adorá-lo? Poucos são. Porque agora tem a casa na praia. Porque agora tem o sofá que reclina. Porque agora tem o canal de TV com 10.497 canais. Porque agora tem a churrasqueira nova. Porque agora eu estou viajando para fora, eu estou podendo tirar férias, e eu estou tirando 3, 4, 5 férias por ano. Porque agora eu estou em uma posição confortável, pastor. Tenho andado cansado. Pastor, eu tenho andado cansado. Eu vou ficar em casa, eu vou descansar. Eu vou desfrutar das riquezas um pouquinho, pastor. Quando que a riqueza está gerando miséria espiritual? É quando o conforto se torna mais importante do que as práticas do jejum. É quando o lazer, o tempo de lazer, se torna maior do que o tempo de oração. É quando o entretenimento se torna mais comum do que a leitura bíblica. É quando os supérfluos, os badulaques, as coisas que nós compramos, são lugares onde vai mais dinheiro do que nas obras em favor do reino. É muito lindo participarmos de uma igreja que está construindo na África. Mas qual tem sido a tua parte nisso? Qual tem sido a tua parte nisso? É quando a gratidão pela vida é maior do que a gratidão pela eternidade. A riqueza gera miséria espiritual ao ponto de nós olharmos para a vida e encontrarmos mais valor na vida do que na eternidade. Eu já preguei isso aqui algumas vezes e vou continuar pregando porque é o que a Bíblia nos ensina. O nosso coração tem que estar mais na eternidade do que na vida. Porque só assim nós viveremos na intensidade que o Senhor pede para nós. Ouço pessoas dizerem: eu não peço nada para Deus, só agradeço. Eu fiquei pensando em relação a essa frase. E se geralmente essa é a tua postura de só agradecer ao Senhor nas suas orações, somente, isso faz parte, isso é lindo, isso é nobre, agradecer ao Senhor, reconhecer Ele como o Senhor, como dono da tua vida. Mas se só há gratidão por aquilo que Ele faz, não haverá gratidão por quem Ele é. E Ele é muito mais do que o que Ele faz. Eu vou repetir, Ele é muito mais do que o que Ele faz. E conhecê-lo é maior do que vê-lo fazendo. Saber quem Ele é muito mais profundo do que saber o que Ele faz. E eu e você precisamos desse tipo de cristianismo. Porque é esse tipo de cristianismo que Jesus estava trazendo aos laodicenses. Vocês conseguiram ter bancos, vocês conseguiram enriquecer, vocês conseguiram ter faculdades de medicina,
Vocês conseguiram avançar. Vocês inventaram até um colírio que ficou famoso, Laodiceia. Vocês se tornaram nobres. Vocês aprenderam a deixar herança para netos, bisnetos, trinetos. Mas essa riqueza parece que tomou conta do coração de vocês, laodicenses. Essa riqueza parece que suplantou a riqueza da espiritualidade. Essa riqueza fez com que houvesse um empobrecimento na tua devoção e na tua vida para comigo, Jesus falando. E é neste confronto que Jesus vem em amor, em graça. E eu e você não podemos cair nessa. Igreja em São Bento, igreja em Rio Negrinho, igreja em Campo Alegre, eu e você não podemos cair nessa. Porque enriquecer para o mundo pode ser empobrecer para Deus. Se na tua oração você não pede desesperadamente por mais da presença dele na tua vida, e não está pedindo mudanças imediatas no teu caráter, ou seja, não há um clamor na tua oração de desespero por quem você é quando você se depara consigo mesmo, você certamente está buscando intimidade com o eterno na superficialidade da tua vida. O Senhor nos chama para algo mais profundo, o Senhor nos chama para algo mais eterno, o Senhor nos chama para algo mais espiritual. Este é o chamado à igreja em Laodiceia. E aí Jesus no versículo 8 diz: aconselho-te que de mim compres. Ou seja, ele está dizendo, até aqui vocês compraram na loja errada. Até aqui vocês compraram no lugar onde não era para comprar. Até aqui vocês se inclinaram em lugares onde não eram para se inclinar. Porque se inclinando nessas coisas, vocês se distanciaram de mim. Gastando nestas coisas, vocês não gastaram com as outras. Será que você anda cansado porque você vem trabalhando mais do que deveria? Será que a tua família não está padecendo por isso? Será que a tua vida de oração não está padecendo por isso? Será que a tua vida de leitura bíblica não está padecendo por isso? Eu sei que alguns não têm a opção, mas muitos têm. E geralmente aqueles que mais têm a opção de ter o domínio da sua agenda são os que mais colocam os pés pelas mãos e se afundam nos seus trabalhos, nessa busca incansável pelo ouro deste mundo. Aconselho-te que de mim, diz Jesus, de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Jesus está falando, olha, existem outras coisas que vão gerar um outro tipo de enriquecimento. E ele cita 3 produtos, entre aspas. O primeiro é o fogo, é o ouro refinado pelo fogo. Em 1 Pedro 1:3 está escrito: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Jesus está falando da obra de regeneração aqui, preste atenção. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o primeiro de muitos, para uma herança incorruptível. Pedro está lembrando aos seus, está nos lembrando que há uma herança incorruptível, onde a traça e a ferrugem não corrói. Sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Esta fé, preste atenção nesta fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Esta fé
que eu e você confessamos, esta fé que eu e você guardamos no nosso coração em Cristo Jesus, que será revelada no fim dos tempos para a salvação, onde eu e você desfrutaremos da verdadeira salvação, seremos salvos deste mundo caótico, seremos salvos do lago do fogo e enxofre, seremos salvos da morte eterna, mas estaremos sendo conduzidos para a vida. E por meio disto, que irá se revelar no último tempo, versículo 6 de 1 Pedro 1, nisso exultais, nisto alegrem-se, nisso façam festa, nisso alegrem-se de todo o vosso coração, embora no presente, hoje, aqui, 2019, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, sejais entristecidos por conta das provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, as provações confirmarão o valor da nossa fé. Quando eu e você passamos por provações, a nossa fé é o que? Ela é confirmada, ela é fortalecida. É o momento em que nós temos a oportunidade de escolhermos qual dos ouros nós iremos nos inclinar, em quais das riquezas o nosso coração irá pender. Ou eu irei buscar dar um jeitinho, colocar as mãos pelos pés, fazer aquilo que é errado, quebrar as regras, pecar. Ou eu irei me inclinar no ouro, que é consumido e é depurado pelo próprio fogo, e vou permanecer provando a minha fé no Senhor. Amém, igreja? Embora no presente, por breve tempo, se necessário, estejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. A nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O Senhor, Ele quer revelar o valor da nossa fé, e muitas das vezes o caminho é o sofrimento. Porque é no sofrimento em que nós somos provados, e este ouro é depurado pelo fogo. E este fogo agora ele vai santificando, ele vai separando o ouro verdadeiro de todas as suas impurezas. E neste momento, amados, a nossa fé, ela é fortalecida, ela se torna revigorante. E na hora do fogo, da provação, do desprendimento, o Senhor se revela a todo coração que permanece, a todo coração que continua no caminho de honrá-lo acima de todas as coisas, de guardar os seus preceitos, guardar os seus mandamentos. E nós, vivendo nessa intensidade, amados, nós viveremos uma fé completamente diferente de qualquer outra fé. Escolhemos eu e você o ouro refinado pelo fogo do que o ouro desse mundo. Escolhemos eu e você permanecermos na palavra fiel do Senhor, do que abrirmos mão de valores e princípios que corrompem e destroem a sociedade. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. As marcas, as modas se dissipam aos olhos daquele que procura a santidade. Enquanto o povo em Laodiceia, num processo de enriquecimento, estava começando a vestir Armani, começando a vestir ali as suas marcas, as suas vestes de festa, as suas roupas parceladas em 12 vezes sem juros, pelos bancos laodicenses. E eles começaram a gerar, e aqui eu estou fazendo um paralelo, estou brincando contigo, mas eu quero que você se coloque nessa situação muitas das vezes, se preocupando em como eles apareceriam em uma negociação bancária,
se preocupando em como eles apareceriam na festa das novas casas do bairro, se preocupando em como eles apareceriam nos eventos, nos festivais, na igreja ou nos lugares em que eles iam, preocupados com a roupa externa. Jesus vem e diz: ei, eu não estou nem aí com essas roupas de vocês. Eu estou atrás daqueles que se vestem de branco, daqueles que buscam santidade, daqueles que cobrem a sua vergonha, a vergonha da sua nudez, com santificação, com quebrantamento. Aqueles que sabem se humilhar, aqueles que sabem pedir perdão, aqueles que sabem o caminho do conserto, aqueles que sabem a porta da ovelha, aqueles que sabem viver uma vida que agrada ao Senhor. Estas roupas, esses estereótipos, e aqui é muito comum, né, amados? Eu já ouvi algumas histórias de pessoas que foram para concessionárias para comprar carro e foram mal vestidas e os vendedores não deram nem bola. E duas das pessoas que eu ouvi essa história eram pessoas que tinham dinheiro, que foram para comprar um carro à vista. E foram mal atendidas porque foram com roupa qualquer e falaram: eu vou embora. Viraram as costas e foram embora e deixaram de comprar um carro, e o vendedor deixou de vender um carro por causa do estereótipo. Quantas vezes você não vai no lugar, você não mede a pessoa de cima para baixo? Vamos ser honestos aqui. O crédito que você dá para quem você conhece, a hora que você vê a roupa que ela está usando. Amado, há muita hipocrisia no nosso meio. Há muito preconceito no nosso meio. E uma igreja que estava enriquecida, uma cidade que estava enriquecida, nada melhor do que o nosso Cristo chegar e falar: ei, não são essas vestes, não são esses carros, não são essas casas, não é a respeito do teu padrão de vida que eu estou atrás da tua santidade, eu estou atrás da tua santificação, eu estou atrás de olhar para o teu coração e ver que ele melhorou de como ele era ontem. Eu estou atrás de uma igreja imaculada, com mãos limpas e coração puro, que quando adora, o chão treme. Que quando entra no lugar, há o respeito no âmbito espiritual, os demônios fogem, porque há santidade. Deus não está nem aí com a roupa que você está usando, meu irmão. Ele não está nem aí com quanto você tem na conta do banco. Ele está atrás da tua santidade. Ele está atrás de um coração humilhado na presença dele, para que ele possa ensinar o que ele quer ensinar. Ele olha para uma igreja imponente. Talvez ali seria, sei lá, não vou falar nome de igreja, porque eu não quero falar mal de outras coisas. Mas um grande templo. Fica pensando comigo aí no templo da igreja de Cristo em Laodiceia, o tamanho que devia ser, pastor Dagmar. Um batistério assim de tirolesa, tobogã, catedrais assim, aquela coisa assim gigantesca, né? E Jesus chega para eles e diz: olha, eu não estou nem aí para isso. Não estou nem aí a cor da parede vocês pintaram de preto, marrom, vermelho, laranja. Não estou nem aí para a iluminação. Não estou nem aí se estão sentando em banco de madeira ou em cadeira acolchoada. Ele diz: eu estou atrás da santidade de vocês. É a santidade de vocês que me importa. São as vestes brancas que vocês estão todas as manhãs vestindo que me importa. É a capacidade que vocês têm de se ajoelhar, se prostrar e dizer ao Senhor: me perdoa, Deus. Me perdoa, Deus. Me perdoa, Deus. Antes que o Senhor me chame de pobre, cego e nu, eu mesmo me apresento dessa forma na presença dEle. Eu mesmo me apresento dessa forma na presença dEle, quebrantado, dizendo: Senhor, eu preciso desesperadamente do Senhor, porque se não for ao Senhor, eu vou ser consumido, Deus. Jesus diz em Lucas 6, 24, palavras do nosso Cristo, mais uma vez: ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Olha aí, pessoas trocam o consolo de Cristo pelo consolo do dinheiro.
Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Hoje vocês que se encontram fartos, que se acham fartos, que acham que estão fartos, virão a ter fome. Ai de vós os que agora estão rindo, porque é a vez de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Não é uma questão de ter ou não ter, é uma questão de achar que tem. Porque se eu for nesse exato momento para Bissorã, eu vou ter muito mais. Não há um comparativo correto. Quem é rico, quem é pobre? Nesse mundo, nós temos o privilégio de estarmos lidando com o mundo. Nós temos a nossa igreja matriz nos Estados Unidos, amados. Pense nisso comigo, por um instante. Um país próspero. Um país que, se você quiser dirigir o melhor carro, você vai pagar uma mixaria. Pessoas que têm tudo, com a maior facilidade. Nós moramos no Brasil, um país que está em desenvolvimento, amém? Um país que está crescendo. Nós estamos aí no meio da linha. E nós temos hoje Bissorã, um país que você, me perdoa a expressão, mas se come com a mão direita e se limpa com a mão esquerda. Essa é a realidade dos nossos irmãos lá. Quem tem, quem não tem? O problema não está em ter ou não ter. O problema começa em achar que tem. Quando nós inclinamos o nosso coração em algo que não é o Senhor, aí está o problema. Aí está o grande problema. Porque quando nós colocamos a nossa vida material, as nossas aquisições, acima daquilo que é o Senhor, acima daquilo que Ele quer nos ensinar, acima da intimidade que Ele tem para mim e para você, aí está a nossa porta de saída daquilo que vem por reprovação do Senhor. Ele fala então do ouro, ele fala das vestiduras brancas, ele fala do colírio. Ele diz: comprem de mim colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Veja que ele estava aqui mais uma vez falando, era uma cidade que produzia um colírio que se tornou famoso em toda a região. E ele diz: olha, comprem de mim colírio, não esses que vocês fabricam. Não esses entendimentos que vocês já colocaram dentro da cabeça de vocês e agora vocês olham a vida por um prisma que não é o meu. Jesus está dizendo para a sua igreja em Laodiceia: vocês estão enxergando a vida do jeito errado. Porque a partir do momento em que vocês comprarem o colírio de mim, diz Jesus, a partir do momento em que vocês começarem a ver a vida pela perspectiva da eternidade, vocês vão perceber que tem muita coisa errada. Vocês vão perceber que muitas coisas precisam mudar. Jesus está dizendo: para os meus, a vida vai ser diferente. Para os meus, muitas vezes, aquilo que eles viverem não vai fazer sentido para os outros. Jesus chama a igreja de dentro das igrejas. Jesus, nessas 7 igrejas, Ele traz aprovações e reprovações, porque Ele está procurando uma noiva imaculada para se casar. Ele está procurando um povo que não se rende, não se dobra com os falsos profetas, os falsos ensinamentos. Um povo que não se rende com os falsos entendimentos. Ele está procurando um povo que busca mais e mais e que cada vez mais está mais próximo do Senhor. Ele está buscando uma igreja, amados, de verdade. Ele está buscando uma igreja que não se rende naquilo que o mundo tem para oferecer. Ele está buscando uma igreja que não se entrega nos valores e princípios que as marés trazem e as ondas vêm, assim como Satanás que vem para roubar, matar e destruir. Ele está procurando uma igreja que permanece alicerçada na rocha, no firme fundamento de que Cristo é o Filho do Deus vivo. É neste fundamento que nós permanecemos.
É quando nós olhamos para as Escrituras e ela se torna incontestável nas nossas vidas. É quando nós olhamos para um padrão de igreja que não é do século 21, não é do século 20, não é do século 19, também não é do século 16 e nem do terceiro e quarto século, é do século, amados. É do século dos séculos, é a igreja da eternidade, é a igreja que estará para sempre na presença do Senhor. Essa é a igreja que Jesus está buscando. Não há um padrão, a não ser o bíblico que acertou e que acerta. Não devemos buscar agora ser uma igreja reformada. Agora nós devemos buscar uma igreja pentecostal. Agora devemos buscar ser uma igreja neopentecostal. Vamos parar com essa andança e vamos ser a igreja bíblica. Essa é a igreja que Jesus vem para buscar. É a igreja que não tem mancha. É a igreja que está pronta. É a igreja que está com a lamparina cheia de óleo. É a igreja que está esperando o noivo ansiosamente. É a igreja que já se preparou, que já está ataviada, que já está vestida, já está pensando na festa, já está pensando nas bodas, já está guardando o noivo, imaginando, sonhando como ele virá sobre os ares nos buscar, como ele virá nos tocar e nos resgatar daqui. Uma igreja que está o tempo todo na expectativa. Amados, nós encontramos no Novo Testamento inúmeras vezes onde se fala que dessa geração não vai passar a volta do Cordeiro. Por que será que a palavra nos ensina isso? Porque nós devemos estar na expectativa. Nós devemos estar aguardando. Nós devemos estar prontos, ataviados. Senhor, não me deixa perder nenhuma parte desse ensinamento. Senhor, não me deixa falhar, Senhor Deus. Permita com que a minha vida, Pai, seja aquilo que agrada o Teu coração. Eu quero ler, eu quero aprender, eu quero meditar, eu quero me inclinar dia e noite na Tua palavra, porque eu quero viver, eu quero ser a palavra viva, Senhor. Eu não vou me render para as coisas desse mundo, desse século, para os modismos. A minha adoração, ela não tem nome, não tem ministro de louvor que dita a regra. O que dita a regra na minha adoração é o meu coração quebrantado no altar. Seja com, sei lá, o que está agora na moda, com aquele que estava 10, 20 anos atrás, mas a minha adoração é aquela que arrebenta esse céu e sobe como um incenso suave, alcança as narinas do Senhor, e o Senhor olha e diz: encontrei um adorador. Porque Ele não procura adoração, Ele procura adorador. Ele procura adorador. E Ele procura uma igreja adoradora, Ele procura uma igreja ataviada. Este é o desejo dEle. Este é o desejo dEle. Aguçamos, eu e você, os nossos sentidos espirituais, comprando o colírio dEle, tendo ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Porque Ele nos ama, e é o que Ele diz no versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. O amor dEle é tão grande, tão profundo e tão largo, que Ele pode olhar para nós e dizer: olha, essa tua atitude está me dando náusea. E nós olharmos para aquilo, nos arrependermos e dizermos: Senhor, então me muda, porque eu não quero te dar náusea. Eu quero te dar alegria. Eu quero ser uma igreja que te dê alegria, Senhor Deus. Eu quero ser a tua casa favorita. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser, Senhor Deus, um lugar onde Tu estás no controle e o Senhor tem liberdade, o Senhor pode passear em todos os lugares dentro de mim. Não há quarto escuro, não há quarto fechado, trancafiado, não há um lugar onde eu digo: Senhor, aqui não, mas eu estou com todos os cômodos abertos do meu coração, porque eu permito com que Ele venha trabalhar e gerar intimidade no meu coração. É essa intimidade que Ele busca de mim e de você, amado. Deus não busca domingueiros, não, Ele busca filhos. Ele busca filhos, Ele busca adoradores. Ele busca pessoas que estão deixando as riquezas desse mundo de lado para viver as riquezas celestiais. Ah, amados, eis que estou à porta e bato. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. E nós aprendemos domingo passado.
Nós abrimos essa porta e encontramos um cordeiro imaculado. Aquele que foi vertido na cruz em favor de nós. Aquele que nós chamamos para dentro como a Páscoa. E ali nós lidamos com Ele, ficamos ali por 4 dias. Num período de intimidade, num período de conhecê-lo. De saber de tudo aquilo que Ele fez na face da terra enquanto Ele habitou no meio de nós por 33 anos. Abrindo mão da sua glória. E de repente, num determinado momento, então, é o momento da prova, é o momento do madeiro, é o momento do sacrifício. E nesse momento do sacrifício, então, nós pegamos esse cordeiro. E nós sacrificamos esse cordeiro porque há um coração arrependido. Há um coração que está disposto a ir até o Pai. E não há outro meio de chegar até o Pai se não for pelo Filho. Porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Então alguém tem que morrer nessa história de pecado e santidade. E sabe quem morre? É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morre nas nossas mãos com o nosso próprio cutelo. E nós somos convidados para uma ceia em que Ele é a própria ceia. Ele é a própria ceia e Ele então é ali preparado. Aquele cordeiro, aquele sangue que é aspergido na porta e que foi aspergido na cruz. Ele se torna a própria propiciação, o próprio elemento de troca perante o juiz e o culpado. É por isso que podemos ir com confiança ao Senhor, porque agora nos apresentamos ao juiz, ao Deus Pai, assentado em seu alto e sublime trono. Ele olha para mim e para você, e Ele encontra a mancha de sangue do seu Filho em nós, e Ele olha para nós e diz, inocente. E Ele aceita o nosso perdão mais uma vez. Ele aceita o nosso perdão mais uma vez. E aí nós saímos daquela porta para fora, para uma terra que emana leite e mel. Todos os dias, todas as vezes que nos encontramos com Ele. Ele está à porta e bate mais uma vez nessa noite. E Ele diz ao vencedor, aquele que sabe se humilhar, aquele que sabe estar quebrantado, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Palavras do Filho. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Amados, aqui é uma figura. Quando eu li isso aqui, eu fiquei meditando em relação a isso. E a única coisa que me veio à mente foi de estar sentado numa mesa, eu com os meus filhos. E a minha filha mais velha, de 13 anos, assentada numa cadeira. E quando chega o irmão mais novo, que somos nós, amém? Somos os irmãos mais novos de Jesus. Nos achegamos e não tem mais cadeira, só tem 2, a minha e a da minha filha. A minha filha chama o meu filho mais novo, traz ele no colo, senta do lado para que ele possa desfrutar da presença do seu pai, se assentar ao lado do seu pai. E é isso que Jesus faz comigo e com você. Ele está falando, olha, se você permanecer com teu coração quebrantado, se você permanecer nesta fé em Cristo Jesus, se você permanecer se humilhando na presença de Deus, comprando das riquezas celestiais, você vai se assentar comigo no meu trono. Eu não vou deixar você de fora. Eu vou te fazer sentar do meu lado. Eu vou estar perto. Eu vou te apresentar o Pai. Porque eu sou o mediador entre você e o Pai. Eu vou te apresentar para Ele. E você vai desfrutar da presença do Deus Todo-Poderoso. Do Alfa e do Ômega. Amado, você quer boa nova maior do que essa? Nem ganhando o carro do Volice. A gente está falando de eternidade aqui. E muitas das vezes a nossa alegria, o nosso ânimo está para as coisas desse mundo. Mas eu oro em nome de Jesus que nessa noite possamos nos arrepender nos pés de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé então para que nós possamos orar. Eu quero orar contigo nessa noite, para que eu e você possamos receber o amor de Deus por meio
das suas exortações. Ele é amoroso. Ele nos exorta para que possamos desfrutar de algo maior e melhor. Ele nos exorta para que possamos desfrutar de algo mais nobre e verdadeiro. Ele nos exorta para que o nível de intimidade cresça. Teve uma vez, eu tenho um amigo de infância, e uma vez a gente fez uma negociação, eu comprei um carro dele, eu ia comprar um carro dele, ele me emprestou o carro por alguns dias, e aí eu dirigi aquele carro, vi que não era bem o carro que eu queria comprar, e falei para ele, olha, vou te devolver o carro. Fiquei acho que uma semana com o carro, e ele falou, não, você ficou com o carro uma semana, agora é teu, você vai comprar. E a gente era amigo desde a infância, nós somos amigos desde a infância. E a gente começou a discutir, e estávamos naquele momento na minha casa. Eu tranquei a porta da minha casa e eu falei, ninguém sai daqui a não ser que seja depois de um acordo e de um abraço amoroso, genuíno, verdadeiro, porque a nossa amizade vale mais do que uma negociação. E Jesus faz a mesma coisa comigo, com você. Talvez seja um confronto, talvez seja um momento de discordância, talvez seja um momento onde você olha e você fala, poxa vida, que dureza! Mas é a dureza de alguém que tem amor infinito para te dar. Então que nessa noite, ao orarmos, você possa receber desse amor que acalenta o teu coração e que te traz esperança, em nome de Jesus. Feche os teus olhos onde você está. Pai amado e querido, eu oro para que o teu amor, que primeiro nos amou, repouse sobre cada um aqui nessa noite. Eu oro, Senhor Deus, para que a tua vida de eternidade incendeie os corações aqui nessa noite. Eu oro, Senhor Deus, para que o ouro refinado esteja no alvo de cada irmão e irmã minha aqui nessa noite. Eu oro, Senhor Deus, para que as vestes brancas sejam o desejo de cada um aqui, para que o colírio que só o Senhor tem para dar seja encontrado por cada um aqui nessa noite. E Senhor, que o Senhor venha fazer uma grande obra no meio de nós, nos conduzir a uma igreja a sermos uma igreja que agrada a Ti em todas as coisas. Nos conduzir a sermos uma igreja, Senhor Deus, de relevância para Ti e não para homens. Nos conduzir a sermos, Deus, uma igreja, um povo, Senhor Deus, que o Senhor chama pelo nome e olha para nós e diz, servo bom e fiel. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós, Senhor, clamamos a Ti pela vida abundante. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pela Tua presença no nosso meio. Clamamos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu operar. Espírito Santo, sopra dos quatro cantos nesse momento. Toca cada coração. Incendeia cada coração de vida, de intimidade, de amor. Gera, Senhor Deus, este amor incondicional em cada coração. Que o Senhor venha a trabalhar na intimidade de forma intensa em cada um, Senhor. Conduza-nos, Deus, a pastos verdejantes. Guia-nos mansamente. Leva-nos, Senhor Deus, a águas restauradoras. Leva-nos, Senhor Deus, a lugares de descanso para nossa alma. Sê conosco, Deus. Enche-nos com a Tua presença e esvazia-nos daquilo que não é Teu. Leva embora, Senhor Deus, o que não Te pertence de cada coração aqui nessa noite. Leva embora, Senhor Deus, tudo aquilo que não vem de Ti. Todo amor às riquezas desse mundo. Leva embora todo desejo ilícito de enriquecimento. Leva embora toda ganância maligna. Leva embora, Senhor Deus, toda desculpa que não tem arrependimento. Leva embora, Senhor Deus, tudo que não provém de Ti. Para que nessa noite nós saímos daqui mais Teus do que nós mesmos. Do que de nós mesmos. Mais Teus do que de nós mesmos. Em nome de Jesus. Antes de nós
encerrarmos com uma canção, eu quero fazer um convite. Se há alguém aqui nessa noite que está vindo, talvez pela primeira vez, talvez pela segunda, e que ainda não entregou a sua vida para Jesus e fez de Jesus seu Senhor e Salvador. Talvez você já tenha ido em alguma igreja evangélica, talvez você até já tenha nascido num lar cristão, mas você abandonou, você se desviou, você foi viver a tua vida do teu jeito. E talvez nessa noite o Espírito Santo tenha tocado o teu coração, tenha incomodado o teu coração, como se algo tivesse acelerado aí dentro de você. A palavra de Deus diz que se você confessa o nome de Cristo perante os homens, o próprio Cristo confessa o teu nome perante o Pai. A palavra diz que quando nós confessamos que Ele é Filho de Deus e que Ele é Senhor, nós somos salvos. E você talvez pergunte, salvo do quê? Primeiro, salvo de nós mesmos. Salvos de toda a ideologia que nós conseguimos construir a respeito de Deus e de todos os Jesuses que nós inventamos. Porque Jesus só há um, o da Bíblia. E salvo de uma eternidade, para que você seja trazido para o reino da luz e viva então uma eternidade na presença de Deus, vivendo uma vida enquanto aqui na terra, Cristo, e depois da morte, no lucro. Se você deseja fazer essa oração, eu quero conduzir você nessa oração. Se tem alguém aqui nessa noite que quer fazer essa oração comigo, vem aqui na frente para eu orar por você. Eu quero conduzir você a uma oração. Tem alguém que gostaria de fazer essa oração aqui nessa noite? Pode vir aqui, eu conduzo essa oração contigo. Amém. Tem mais alguém? Que bom que você veio, corajosa. Quero convidar você então a estender as suas mãos para cá. Repete essa oração comigo então, querido. Feche os teus olhos de todo o coração e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu lhe entrego a minha vida. Eu te recebo em meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Me ajuda, Senhor, nessa jornada de eternidade. Perdoa os meus pecados e me ensina a agradar a Ti em todas as coisas. Eu me rendo para a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.